Eu sou a Rita Benedito, cantora brasileira do estado do Maranhão. E a música para mim é a minha religião. É o meu norte, meu sentido de vida, a minha respiração. Na linha do horizonte, no alto da montanha, por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta meu caminho, é forte no meu peito, eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares, te encontro nas montanhas e te ouço nos vales. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. Traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso, esqueço a minha cruz, firme nesse rumo que a você me conduz. Rita Benedito, muito obrigado pela sua presença aqui no Refrão, por nos atender. Queria que você começasse o programa respondendo se a música foi uma escolha ou uma imposição natural da sua vida. Daria um prazer estar aqui com você no programa Refrão. Foi uma escolha feliz, né? Mas ao mesmo tempo foi um pouco difícil, porque eu sou de uma família de 11 irmãos, né? Uma família grande, de São Luís do Maranhão. Então eu não tinha muita perspectiva do que seria a minha vida artística, né? Então eu segui os padrões normais. Eu tentei a enfermagem, eu tentei a veterinária. Eu fiz tudo o que foi possível dentro do que meus pais esperavam de mim. Mas a música me puxava o tempo todo. Desde 15 anos de idade, meu pai era músico, mas não seguiu a carreira. Até por conta disso também, né? Então a família dele toda era de músicos e eu já tinha esses elementos todos na minha formação, né? O Maranhão já é uma região muito forte, ritmicamente falando e culturalmente falando. Então, eu fui absorvendo todas essas referências e fui tomando consciência de que aquele era meu caminho. E fui atrás, fui estudar em escola de música, fui participar de grupos de dança, fui cantar em corais, fui fazer coro para os artistas que eu sou fã lá do Maranhão, assim. Então, eu fui construindo meio aos trancos e barrancos ali, até eu mesmo tentando me convencer de que aquele caminho era o meu caminho. E o que é que te convenceu? Houve um episódio em si que foi decisivo para afirmar essa escolha? Foi o primeiro show que eu me propus fazer em 1989. Meu primeiro show que chamava Cunhã, e que eu escolhi esse termo indígena para representar a transformação da Índia, quando ela é menina, criança, ela passa para a puberdade, ela passa a ser mulher. Então, para mim, era simbólico, eu estava realmente me afirmando como artista, eu estava me reconhecendo como uma pessoa com autonomia para decidir o que eu queria, apesar de meus pais não acharem tão certo o caminho, mas também nunca criaram nenhum tipo de conflito, nunca me bloquearam, apenas ficavam com medo, porque tinha aquela visão de que o artista vive de quê, como é que ele se sustenta, como ele se mantém. E a partir desse show que eu fiz no Teatro Arthur Azevedo, lá no Maranhão, eu acho que voltei e finquei o pé na música para sempre. Quais eram as suas principais referências nessa época? Olha, eu sou cria da rua, assim, das periferias. Eu cresci numa periferia e um dos sons que eu mais ouvia era do contrabaixo do reggae, porque São Luís do Maranhão é uma cidade regueira mesmo, por influência das ondas sonoras do Caribe. Então, eu ouvi muito, muito reggae durante todo o meu processo de formação, adolescência e até a fase adulta. Fora isso, eu também ouvia muito as caixeiras do Divino, as cantadeiras as queibadeiras de coco, né, do Maranhão, as lavadeiras, os puxadores de bumba. A cultura popular sempre foi muito presente, foi onde eu absorvi mais assim, influências. E também o rádio, porque o rádio ele é
universal, né? Ele traz aquilo tudo que a gente quer e não quer, né? Então eu vi da música brega, da música popular brasileira, eu também absorvi muito a Jovem Guarda e também a Tropicália, porque eu estava ali naquela... nasci em 66, então lá para os anos 70 eu já estava ali com 6, 7, 8 anos, Jorge Benjor, Secos e Molhados. Essa galera toda eu absorvi tudo que eu pude, através inclusive dos meus irmãos mais velhos, Taiguara. Então eu fui absorvendo tudo. Na verdade eu não fiz não criei nenhum critério para nada. Eu fui esponja mesmo, eu fui absorvendo tudo e fui selecionando aquilo com que eu me identificava, né? Eu escutava de tudo que você possa imaginar, como eu te falei. Olha o sol findando lento, sonho um sonho de adulto, minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto, e o meu verso em pedaços só, querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na canção. Você já tinha uma boa estrada quando gravou o seu primeiro disco, né? Já eu fiz o meu primeiro show em 89 e em 90 eu fui logo embora de São Luís, fui para São Paulo. Fiquei 6 anos em São Paulo e em 97 eu gravei meu primeiro disco, que na época ainda era Rita Ribeiro. Eu lancei pela Velas, a gravadora Velas, e foi assim realmente o primeiro boom, assim, o primeiro passo forte, grandioso da minha carreira, porque é um disco que eu tenho muito amor por ele mesmo, assim. Então vamos falar mais sobre ele no próximo bloco. Tá bom. Combinado? Beleza, tá ok. Primeira paradinha do refrão, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Rita Benedito, não saia daí. Jurema deu um estrondo e toda a terra estremeceu. Por onde andam os companheiros da Jurema, que até hoje não apareceu. O refrão está de volta hoje com a cantora Rita Benedito. Rita, a gente falava do seu primeiro disco, agora tem um tempinho para a gente destrinchá-lo aí. Como é que foi o processo de seleção de repertório, escolher composição? Como é que foi esse momento todo na sua carreira? Olha, eu já estava há uns 6 anos morando em São Paulo, já estava vivendo na cena paulistana, e nessa época também eu consegui levar o Zé Cabaleiro para lá, que é meu conterrâneo, amigo, parceiro de muitos anos. E aí eu chamei ele para fazer a direção musical desse disco, junto com o Mário Manga, que é um compositor paulistano do Premeditando Break. E já estava com uma banda formatada e já com as ideias todas, principalmente referentes ao Maranhão, né? Trazendo à tona toda essa musicalidade, ritmia maranhense, que é muito rica, que é muito forte, e misturando com o pop, com o rock. Então, assim, é um disco que eu tenho muito orgulho, porque ele traduz, meu cartão de visita, assim, ele chegou chegando, ele marcou o terreno, assim, tipo, marcou a cena para mim. Foi um disco que tocou muito em rádio e com músicas, tinha muitas músicas do Zé Cabaleiro, do Chico César, do seu Antônio Vieira. Eu acabei apresentando várias pessoas, né, porque eu sempre gostei de gravar compositores desconhecidos, isso também foi uma coisa muito marcante no meu trabalho. E esse disco realmente abriu, é ensolarado, ele abriu os meus caminhos para tudo que veio depois, assim. E o que é que veio depois? Gravei o segundo disco, Pérolas aos Povos, e o Comigo. São os 2 discos que eu tenho com ele, que também, o Pérolas aos Povos, ele dá continuidade do Rita Ribeiro, que foi o primeiro disco, né? Então eu ainda estou com os pitós, a minha imagem toda já
E eu também, de novo, trazendo à tona compositores novos. Eu gravei de novo o Chico César, o Zé Cabaleiro, o Erasmo de Bel, o seu Antônio Vieira estava lá presente, Jorge Benjó de novo, porque eu adoro o Jorge Benjó, escutei sempre na minha infância. Então é um disco que se afirma o outro, um afirma o outro, né? E logo na sequência, eu fiz isso em 1999, né, o Pérolas aos Povos, e em 2001 eu gravo Comigo, que também já é um disco mais pop, bem mais pop, assim. Eu já estava com uma outra linguagem, já absorvi mais o urbanismo, né, a referência mesmo da cidade de São Paulo, da banda, já tinha uma pegada, porque a banda, quando você formata uma banda, ela te influencia muito também na sonoridade, experimentando baladas. Foi quando eu trouxe Vanderly. O vento que sopra meu rosto cega, só o seu calor me lembra. Numa estrela pra lembrança sua, o que sou, onde vou, tudo em vão. Tempo de silêncio e solidão. O que sou, onde vou, tudo em vão. Tempo de silêncio e solidão. Grande compositor, e eu acabei com isso também, espalhando a música dele para o Norte e Nordeste. Ele até me falava isso: Rita, depois que você gravou, eu consegui muito chegar ao Norte e Nordeste com a minha música. Foi um disco que tocou muito em rádio, ficou em primeiro lugar com a música Contra o Tempo, do Vanderly. Eu também lancei João Linhares, que é um paraibano fantástico, parceiro, companheiro de Chico César, que eu gravei O Conforto dos Teus Braços. Então esse disco foi um dos discos mais pop que eu tive, que mais tocou em rádio, assim, foi mais radiofônico. Eu já mudei o visual, já estava com outra, não estava mais Pitó, já era uma outra figura, enfim, foi também Mas tudo, como você me fez uma pergunta no começo, como é que eu escolhia meus repertórios, eu sempre fui muito criteriosa. E graças a Deus, eu sempre fui muito bem amparada, né? O primeiro disco foi direção do Zeca com o Mário Manga, o segundo foi só do Mário Manga, o terceiro foi do Pedro Mangabeira comigo e o Marco Mazzola. E o mais interessante é que eu sempre tive muita liberdade para escolher meu repertório, escolher as coisas que eu queria, mesmo que parecesse estranha para alguns, mas eu acreditava tanto, e eu acredito tanto, que eu acabava convencendo as pessoas que aquilo realmente era, né, verdadeiro e que valia a pena, e acabou que eu fui criando uma marca, uma assinatura, que eu acho que é o mais difícil para um artista, quando ele consegue realmente criar uma assinatura para o trabalho dele. Quando você fala em assinatura, aí a gente chega ao Tecno Macumba, que seguramente é uma obra importantíssima da sua discografia. Queria que você falasse como é que foi a concepção desse trabalho. O Tecno Macumba, na verdade, ele começa em Rita Ribeiro, esse primeiro disco, quando eu gravei o Ponto da Cabocla Jurema, que eu recolhi num terreiro de Umbanda lá do Maranhão, e que eu fiz uma associação do transe, né? Do transe profano e do transe religioso. Num terreiro de Umbanda, os elementos de catalisação de energia são a música e a dança, né? A entidade se manifesta através do som do tambor e a gira acontece e aquilo tudo se faz, né? A mesma coisa acontece, dadas as proporções do religioso e profano, acontece nas discotecas, nas raves, né? Nas danceterias. Então, eu falei, nossa, o tambor é o nosso maior ancestral. O que é música eletrônica, se não o beat do tambor, né? Aí eu fiz uma fusão do ritmo do tambor da mata, que é da Umbanda maranhense, típico da Umbanda maranhense, com o que na época, em 1997, estava se iniciando a música eletrônica no Brasil. Eu peguei elementos da disco music e fiz uma fusão com essa música, né? Com esse ponto de Umbanda lá do Maranhão. E quando as pessoas perguntavam, quando eu lancei o disco e as pessoas perguntavam o que era aquilo, que fusão era aquela que eu tinha feito, eu acabei criando um termo, isso é uma tecnomacumba, para dizer que eu estava usando elementos da tecnologia, né, dos beats eletrônicos, com os sons de terreiro. Foi ali que tecnomacumba, na verdade, se criou. Virou uma
uma coisa grande, né? Um projeto que Nossa. virou CD, DVD. Aí eu passei no segundo disco, eu gravei na Gira, que é uma música que eu faço para os orixás, no Pérolas aos Povos. No Comigo eu gravo Moça Bonita, de Evaldo Gouveia, Jair Amorim. E aí, quando chega depois de Comigo, eu saí da gravadora do Mazola, foi um período que as gravadoras estavam começando a mudar. E eu acabei lançando o projeto numa casa de show no Rio de Janeiro para durar um mês. E ele dura 15 anos. Depois do Tecno Macumba, teve Três Meninas do Brasil. Sim. E depois você finalmente vem com Rita Benedito, né? É verdade, você tem razão. Vamos falar sobre essa transição no próximo bloco? Ok, beleza. Perfeito. Segunda e última parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Rita Benedito. Até já. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Pombagira apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Pombagira apareceu. Figueira, Mulambo, Padilha do Cabaré, sete encruzilhadas, cemitério, isso é que é mulher. Figueira, Mulambo, Padilha do Cabaré, sete encruzilhadas, cemitério, isso é que é mulher. Abre todos os caminhos com força e devoção. A cigana vem na frente com seu baralho na mão. Sete saia vai parceira rodando no barracão. Dona Sete é quem comanda com seu marafo na mão. Sete saia vai parceira rodando no barracão. Dona Sete é quem comanda com seu marafo na mão. Estamos de volta com o refrão que hoje recebe a cantora Rita Benedito. E agora a gente fala sobre essa transição, né? De Rita Ribeiro para Rita Benedito. O que é que motivou a mudança do nome, Rita? Olha, na verdade foram, a princípio, problemas com direitos autorais, né? Como eu descobri que eu não sou a única Rita Ribeiro do pedaço Olha só. na área cultural, né? Tem escritoras, tem atrizes, tem até outra compositora. Então, começou a dar problemas de direitos autorais e eu fui orientada a tomar uma decisão sobre isso, né? Então, e também, como eu sou muito ligada nas questões astrais e sou filha de santo, sigo a religiosidade do candomblé, afro-brasileira, eu também recebi orientação de mudança, né? É um pouco ousado, difícil, depois de 25 anos de carreira, você mudar o nome artístico de Rita Ribeiro para Rita Benedito. Eu fico imaginando como é que a sua produção reagiu, né? Da pior maneira possível, assim, mas todo mundo achou que eu era uma louca, que eu estava jogando tudo no lixo, e eu entendi que todo mundo percebesse isso. Já estou há 8 anos como Rita Benedito, mas eu fui construindo o meu trabalho de uma forma tão consistente, assim. Eu digo que eu não tenho fãs, eu tenho fiéis, assim. São pessoas que gostam de mim, assim. Eu posso não ter os milhões de likes, como se diz hoje, né? Mas eu tenho pessoas que me querem, que gostam, que me seguem, que estão identificadas com o que eu faço. E eu sei que meu trabalho é um trabalho eu sou, como eu digo assim, a formiga que canta, né? A formiga cigarra. Assim, eu vou no meu caminho ali. Eu sei que está todo mundo indo, mil modismo, mil coisas, mas eu vou acreditando na minha história. E graças a Deus eu tenho respostas muito positivas disso. Eu tive a resposta com a mudança do nome do meu público. Eles diziam que não importava Rita Ribeiro ou Benedito, o importante é que eu era Rita. Tanto que hoje eles gritam no show, Rita, eu te amo, porque sou eu, é a minha música, é a minha voz, é o meu trabalho, é a minha identificação com eles, é que manteve essa história. Então eu sei que em vários lugares do país ainda, e em alguns outros lugares do mundo, eu ainda sou conhecida como Rita Ribeiro. Eu não tenho problema, eu não vou entrar em crise com isso. Tá bom, Rita Ribeiro, mas estou mudando. Por exemplo, estar fazendo esse programa com vocês é uma maneira de eu reafirmar o Benedito, é uma maneira de eu reafirmar a mudança. Então isso para mim é uma grande oportunidade, porque o Benedito vem, porque eu nasci numa cidade do interior, São Benedito do Rio Preto, meu pai se chamava Fausto Benedito,
Eu sou devota de São Benedito, que é o padroeiro das festas populares do Maranhão, especialmente tambor de crioula, e também devota de Pai Benedito das Almas de Angola. Então, Juntou tudo. ainda sou Rita, então eu tenho 2 santos me amparando, não é possível que não vai dar certo. Tá super certo, tá tudo encaminhado, entendeu? Já perguntei pro seu Zé, que me ensinou a rezar. Sou de Jorge, guerreiro de Jorge, seu fogo de palha não vai me queimar. Tenho a barraca pra me abrigar, que a cigana me deu. Hoje agradeço, até posso afirmar, o que é dela é meu, é meu. Tenho a barraca pra me abrigar, que a cigana me deu. Hoje agradeço, até posso afirmar, o que é dela é meu. Nesse momento você percorre o país, revivendo também o Tecno Macumba, mas também já trabalhando coisas novas dentro dessa estética, né? Fala pra gente sobre o seu momento. Olha, eu estou em 2018 completando 15 anos de Tecnomacumba, assim, feliz da vida, porque eu penso assim, as pessoas chegam para mim e dizem assim, nossa, esse projeto é extremamente importante no atual contexto que vivemos. Eu digo, não, gente, nós estamos vivendo realmente um problema de Alzheimer coletivo. A intolerância, o preconceito, especialmente a religiosidade afro-brasileira, é de muito tempo. É de muitos e muitos e muitos anos que a gente vem sofrendo. Quando eu fiz Tecnomacumba, não foi só alegrias, nem todo mundo entendeu e aceitou isso. Muita gente achou estranho, achou que eu estava detonando com minha carreira, que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. E eu tive que seguir firme na minha proposta, entendeu? E está aí, 15 anos me mostrando que eu estava certa. Por quê? Porque a gente tem que continuar preservando a cultura. Eu digo que Tecnomacumba é um manifesto de brasilidade, é uma atitude e é uma intervenção cultural necessária para a preservação da memória do povo brasileiro. Porque o povo negro nos trouxe um legado muito grande, muito forte, não só na música, porque a música brasileira deve muita religiosidade afro-brasileira, às religiões de matriz africana, mas também em tudo, na sua maneira de vestir, de falar, o negro está lá com a gente, a África está presente, assim como o povo nosso índio, os ameríndios, né? Então, assim, eu tenho que fazer, a minha função como artista, nesse caso que eu escolhi a cultura popular e a cultura brasileira, é trabalhar na preservação disso. Assim. Então, vão dizer isso, vão dizer aquilo, mas eu tenho que estar firme no meu propósito, na minha meta, né? Então, eu acho isso, nesse sentido. Para a gente encerrar, Rita, fale sobre a importância de Sete Marias neste seu momento da carreira. Sete Marias é, em primeiro lugar, uma forma de homenagear esses 15 anos de Tecnomacumba. Né? Eu que fiz essa música em parceria com o Felipe Pinot, e é também uma forma de homenagear e também reverenciar e fortalecer o elemento feminino, a energia feminina, a força das mulheres na criação do mundo, a força das mulheres no cotidiano. Por que nós continuamos ainda lutando por direitos? Por que a gente continua vivendo violência, sofrendo violência e preconceito? Então, assim, é uma forma de afirmação através de elementos da cultura afro-brasileira, que são as figuras míticas das pombagiras, que são demonizadas, que são associadas ao negativo, que são associadas ao mal. E as pessoas não têm noção, por ignorância, falta de informação, o poder dessa energia. Então, é uma forma de fortalecer o feminino em nós mulheres, né? E para a sociedade brasileira e do mundo. Você é uma artista com mais de 30 anos de carreira, que já apresentou o seu trabalho dentro e fora do Brasil. E eu aproveito a presença de gente como você para perguntar que conselho você daria para aquele jovem artista que está lá em casa assistindo a essa entrevista e pensando, puxa, como é que eu posso chegar lá? Acredita no sonho, acredita no que quer, descobre isso dentro de você e vai atrás. Eles vão dizer, vão falar, vão bloquear, mas você continua firme no que você acredita, porque a verdade nos conduz, né? Então a gente tem que realmente acreditar naquilo que quer fazer e seguir adiante, porque diante de toda adversidade, toda dificuldade, o caminho está sempre aberto para quem tem coragem, para quem acredita no seu sonho. Rita, muito obrigado pela entrevista, parabéns você. pela sua carreira e pela sua contribuição à cultura brasileira e afro-brasileira, né? Obrigada, Por que não? muito obrigada. Esta foi a entrevista com Rita Benedito, o Refrão fica por aqui, mas você pode rever o programa na internet, é só acessar o nosso site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de artista, manda pra gente, o e-mail é refrão@stf.jus.br. Grande abraço para você e até semana que vem.